Então, começando aqui mais uma aula e ainda com o sistema de numeração decimal, nós temos aqui mais uma comparação entre números, maior e menor. Para comparar dois ou mais números, é preciso observar o valor relativo dos algarismos, tá? No caso, o valor posicional dele dentro do número. Então, para saber qual é o número maior, comece comparando os algarismos que ocupam a mesma posição, da esquerda para a direita. Vamos aqui a alguns exemplos. Qual é o maior? 456 ou 465? Então, vou colocar aqui um QVL na tela, onde nós temos três ordens, que é justamente as ordens desses números. Eu tenho aqui unidade, dezena e centena, e vamos representar esses números aqui no nosso QVL, começando pelas unidades. Tenho 6 unidades, 5 dezenas e 4 centenas. Nós representamos o número 456. Vou colocar aqui mais uma linha e representar agora o 465. Colocado esses números aqui, o que nós devemos fazer? Lá no enunciado ou na nossa definição diz que a gente deve começar comparando os algarismos que ocupam a mesma posição. No caso aqui nós estamos vendo a ocupação das centenas, tá? Como ele deve ser feito da esquerda para a direita, nós vamos fazer isso agora, tá certo? Então, como nós vemos aqui que 4 centena é igual a 4 centena, o que nós devemos fazer? Passar para a próxima ordem, ou seja, a ordem da direita. Nesse caso aqui nós temos que 5 dezena é menor do que 6 dezena, portanto, o número 465 é maior. Seguindo aqui com outro exemplo, a gente pode comparar vários números, tá? Não necessariamente a gente tem sempre que comparar de 2 em 2. Tá certo? Todos esses números aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos eles são compostos por 3 ordens. Nós temos unidade, dezena e centena. Vamos organizar esses números aqui dentro do nosso QVL e, a partir disso aqui, nós podemos fazer aquela mesma comparação, sempre iniciando da maior ordem. E a maior ordem que a gente tem nesse caso aqui é a ordem das centenas, tá certo? Então, vamos sempre comparar da direita, aliás, da esquerda para a direita. Vamos sair da maior ordem para a menor. A gente compara aqui os algarismos, tá certo? Aqueles que forem iguais, a gente vai passar para a próxima ordem. Nesse caso, na ordem das centenas, como a gente está procurando pelo maior número, a maior ordem que a gente tem aqui, o maior algarismo que a gente tem é o 8, tá certo? Como eles dois aqui se repetem, eu vou ter que fazer o quê? Uma comparação na ordem agora das dezenas. E nesse caso a gente percebe que 0 é menor do que 2, portanto, o algarismo 2 é maior nessa ordem aqui. Nesse caso, nós temos que o número 823 é o maior dentre todos esses números aqui. E qual é o menor? Nesse caso, essa eu vou deixar para vocês responderem. Quais números podemos formar usando os algarismos 1, 2, 3? Forme os números possíveis sem repeti-los. Nesse caso aqui, como nós temos 3 algarismos, nós vamos ter que formar números com 3 ordens. Eu vou colocar aqui o nosso QVL para nos auxiliar e vou colocar cada um desses algarismos dentro de cada uma dessas ordens. Então, fazendo a distribuição aqui, eu vou colocar uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. Sem mexer em uma das ordens, eu vou alternando as outras. Então, percebam o seguinte, eu vou fixar aqui a ordem das centenas e vou alternar dezenas e unidade. Assim, o 3 passa a ser
O 3 unidade passa a ser 3 dezenas e 2 dezenas passa a ser 2 unidades. Eu tenho um numeral diferente e eu não repeti nenhum dos algarismos. 123 é diferente de 132. Vamos continuar agora, só que alternando os números. Dessa vez eu vou fixar o 2 aqui, pois a gente já fez com a centena fixada no 1. Então vamos fixar a centena agora em 2 e vamos alternar o 1 e o 3, já que a gente não pode mais utilizar o 2. Então eu tenho 1 aqui e 2 na unidade, 213. A mesma coisa eu vou fazer novamente, fixando o 2 na centena e alternar unidade e dezena, ficando dessa forma. Já fizemos com 2, vamos fazer agora com o 3. Percebam que ele vai se alternando de 2 em 2. Então, já utilizamos 2, aliás, o 3 aqui. Vamos colocar 1 e 2 em cada uma dessas ordens e vamos repetir o mesmo processo, apenas alternando. Com isso, nós formamos 123, 132, 213, 231, 312 e 321. A mesma coisa a gente pode fazer, só que dessa vez repetindo os números. Então, usando os algarismos 1, 2 e 3, forme todos os números possíveis, dessa vez com repetição. Novamente eu vou pegar aqui o meu QVL, onde eu vou fazer a distribuição desses números dentro do meu quadro de valor de lugar. E dessa forma eu posso repetir esses números, tá certo? Uma dezena, aliás, uma centena, uma dezena e uma unidade. Aqui eu estou fixando, eu não estou mexendo nesses dois primeiros, estou alternando só o último. Então, uma centena, uma dezena e 2 unidades. Uma centena, uma dezena, 3 unidades. Eu fixei os dois primeiros. O que eu vou fazer agora? Fixar só a dezena. E a primeira aqui, tá certo? Primeira centena. Então, uma centena, 2 dezenas e uma unidade. Perceba que os números eu estou repetindo eles, tá certo? Anteriormente eu não poderia repetir. Se eu usasse um aqui, eu não poderia mais repetir ele em nenhuma das ordens. E agora eu posso fazer isso, tá certo? Outra coisa que eu quero que perceba aqui é que eu estou fixando aqui primeiro a centena. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo e aqui não está formado todos os números possíveis que eu tenho, primeiro fixando só a centena. Eu tenho aqui, ó, apareceu 3, 1 na ordem das dezenas, apareceu 3, 2 na ordem das dezenas, falta aparecer 3, 3 na ordem das dezenas. Depois você vai fazer a mesma coisa fixando o 2 na ordem das centenas e assim por diante até utilizar todos os algarismos que tem aqui e repeti-los de forma que você não repita os números. Por exemplo, quando você estiver fazendo, completando o restante dos números, lá embaixo, por exemplo, você não pode mais encontrar novamente o número 123 porque você já fez ele aqui, tá? O máximo que você vai encontrar lá é, por exemplo, 321 ou 323, tá certo? Mas nunca repetir o mesmo número que você já encontrou anteriormente, ok? Então, você vai praticar e fazer com todos os números utilizando os mesmos algarismos, tá? Faça todos os outros números utilizando os mesmos algarismos. Aqui eu apenas iniciei. Alguns números encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai encontrar bem mais número que esse daqui, tá certo? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Não esqueçam de responder a tarefa que está lá na plataforma e postar a sua resposta também lá.